Fiquei muito surpreso, viu, Cláudia, quando eu vi a semelhança do nosso processo com o criador da medicina na Grécia, Hipócrates. Você lembra quando a gente esteve lá, né? Eu lembro. Tinha um médico lá que era o Cicerone, e ele falou como que o Hipócrates criou, vamos dizer, a medicina. Tinha lá o berço, o filhinho dele que tinha febre alta, e de repente a criança chorou. Aí ele viu subindo na parede, assim, saindo do berço, Uma cobra. 2 cobrinhas. Quer dizer, elas picaram o menino e depois de 1 hora o menino não tinha mais febre. Então, o que aconteceu, né? A cobra injetou veneno na criança e o organismo reagiu contra o veneno e curou a causa da febre que ele tinha, que era alguma infecção no corpo. Então, o que falam sobre o processo, né, hipocratiano é que os semelhantes se curam. Aliás, o Hahnemann, homeopata, criador da homeopatia, ele tomou ao pé da letra, né, esse processo e tentou, então, fazer um processo igual. Por exemplo, a pessoa tem uma infecção, então injeta pequenos venenos relacionados com aquela infecção que a pessoa tem no corpo e o corpo reage contra e sara da doença. Eu queria mostrar aqui um esquema que esclarece bem aí. Então, eu queria mostrar a relação entre Hipócrates e a trilogia analítica, que eu chamo método Kepiano, né? Então, Hipócrates, ele usava, por exemplo, um elemento para fortalecer o físico da pessoa. E no nosso processo de psicoterapia, quando a pessoa tem um sintoma, angústia, depressão, mania, tem um processo assim que a pessoa não aguenta, então o que nós fazemos? Não é bem fazer com que a pessoa tire aquele sintoma. Por exemplo, está angustiado, então tira a angústia. Está depressivo, tira a depressão. O nosso método, vamos ver aqui no esquema, aí, método Kepiano, é a pessoa tomar consciência da patologia. Então, ela tem uma angústia, precisa ver bem aquela angústia, analisar, compreende? Para chegar às causas. Então, a pessoa chegando à causa da angústia, evidentemente, o processo termina de angústia. Então, esse é o método Kepiano. Agora, você sabe, Cláudia, que a medicina moderna, na ideia do Hahnemann, né? O Hahnemann é criador da homeopatia. Ele dizia que a medicina moderna veio da alquimia. Por que assim, da alquimia? Porque a ideia dele é que era um processo assim meio miraculoso, que a ideia do médico atual, médico organicista, é que o remédio pode conseguir milagres com a pessoa, como os alquimistas, eles queriam transformar ouro, por exemplo, chumbo em ouro, ou então um metal não precioso em outro precioso. Então existe essa ideia no povo de que é possível tomar uma poção, quer dizer, o remédio, e sarar de uma série de enfermidades. Então, esses grandes laboratórios, né, tentam chegar a isso numa ideia totalmente infantil. Porque, olha, o Hahnemann, nesse sentido, tem razão, porque se o indivíduo, por exemplo, ele tem uma infecção, ele toma penicilina ou qualquer antibiótico, ou qualquer elemento que tira aquela infecção, o organismo deixa de produzir os anticorpos para resistir ao mal. Então, o que acontece? Enfraquece o organismo e a pessoa se torna mais doente. Então, veja aqui, eu pus em segundo lugar o processo tradicional, que é a medicina atual, a cura pelos opostos, quer dizer, o medicamento contra os sintomas. Então, em vez do indivíduo fortalecer o físico, para o físico eliminar a infecção, não. Coloca um elemento para combater a infecção. Então, o indivíduo se torna mais doente ainda.
É por isso que cada medicamento tem 4 contraindicações ou até 40 às vezes. Então, aqui, de outro lado, aí, eu pus, na psicoterapia tradicional, é também o mesmo elemento para eliminar os sintomas. A pessoa tem angústia, depressão. Então, o que acontece? O indivíduo tem uma fobia, né? Fobia por barata. Então, muitos terapeutas começam a mostrar a barata, começam a fazer com que o indivíduo até segure um animal assim viscoso que não goste para perder o medo. Isso então enfraquece o ser humano, porque ele perde o medo da barata e começa a ter medo de outro inseto. Então transfere o medo, porque não é bem a barata que ele tem medo, representa algo que ele deveria saber o que é. Então enfraquece, né, a vida psíquica. Agora, veja aqui o método. O método de medicina, o método assim atual aí. O método atual da medicina veio da alquimia, né? Que é o método medieval, que é mais assim uma tendência miraculosa de sarar a pessoa como por milagre. E aqui, ó, veja do outro lado. A psicoterapia atual veio das magias, que seria eliminar o mal, né? O indivíduo tem o mal, tira o mal. E não o indivíduo trabalhar com o mal para ele fortalecer o organismo e conseguir se libertar. Então, a resistência que o ser humano tem, inconsciente, é contra a saúde, é contra a vida. E na verdade, ele fica sem resistência para a doença, porque ele está querendo ficar doente inconscientemente. Esse é o grande problema.